todos muito bem-vindos. Uma ótima sexta-feira, dia 11 de maio de 2018. Está começando mais uma edição do Show Mais. Hoje, como vocês estão vendo, comigo, Gabi Tricânico. E, aliás, olha, na semana que vem, o Darcy Arruda volta das suas férias temporárias em Miami. Estará aqui conosco na semana que vem. Para tratar conosco o assunto da semana, eu trouxe ele, que é advogado e também diretor de Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel Pastorim. Gabi, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado e para tratar de um assunto que está em pauta, não só no ABC, mas no país todo. No país todo. Aliás, uma agenda que está pautada no país todo. Vamos falar hoje, então, sobre foro privilegiado. Doutor, quem está nos assistindo não sabe o que é esse termo técnico, né? Então a gente já começa do princípio. O que significa foro privilegiado? Olha, Gabi, para tentar simplificar, a mídia está tratando como foro especial. Foro privilegiado, e a definição é muito parecida. Na verdade, é que algumas autoridades teriam o privilégio de ser julgado por órgãos superiores. Tá? Então, ó, exemplo, o prefeito, quando se trata de matéria criminal, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, se for um prefeito de São Paulo. O governador, ele é julgado pelo STJ, em casos relacionados a crimes cometidos no exercício do cargo. E o presidente, deputados e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Agora está tendo uma mudança de interpretação. Então, é isso que está acontecendo. O foro privilegiado, na verdade, é privilégio, entre aspas, a algumas autoridades para ser julgado em instâncias superiores. Por exemplo, esse foro especial, né, para ficar mais claro para o nosso telespectador, ele se remete a secretários? Não se remete. São cargos eletivos e a lei ela é muito específica. Então, o prefeito ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Em determinadas circunstâncias, tá? É uma questão extremamente técnica, em algumas circunstâncias pode ser que o secretário seja julgado pela instância superior também, quando as causas se comunicam. Então, se o prefeito está envolvido numa situação em que envolve também o secretário, as ações elas se comunicam, as condutas se comunicam. Então, é possível que o tribunal entenda que ambos tenham que ser julgados pela instância superior. Então vamos falar de um tema bem polêmico antes da gente chegar no tema da semana. No caso do ex-presidente Lula, ele tem foro privilegiado ou não? O ex-presidente Lula, ele não tem foro privilegiado porque ele não está no exercício do cargo. Se ele estivesse, ele teria foro e quem julgaria seria o Supremo Tribunal Federal. Então, no caso em específico, na situação dele, ele foi julgado em primeira instância e posteriormente foi julgado no TRF, se eu não me engano, TRF 4. No meu ponto de vista, tá, Gabi, e me permita a liberdade, só acho, ou acredito, entendo, que é um absurdo um caso ser julgado em 2 meses num tribunal. Você tem uma fila e você simplesmente pula essa fila. Não estou defendendo ninguém, mas eu acho que se é culpado tem que responder de acordo ou nos termos legais, de acordo com as regras do jogo. Agora, não vale você pegar e pular 200 processos e colocar lá em cima só porque ele é o ex-presidente ou se existe de fato... Então teve um privilégio aí nesse julgamento. É um privilégio prejudicial, digamos assim, né? É um fura-fila. Teve uma violação de regra, no meu ponto de vista. Até para comentar um pouquinho desse caso, né? Eu conversei ontem com alguns especialistas e existem pessoas que foram detidas na Operação Lava Jato que encontram-se na sede da Polícia Federal meses, assim, que ainda não foram julgadas as decisões dos casos. Olha, Gabi, sem críticas novamente, mas é o meu entendimento pessoal e saindo da pessoa em si, mas falando do entendimento jurídico. Um juiz dizer que não existe embargos de declaração, desculpa, mas ele está rasgando a Constituição. Isso é uma previsão legal, não é um entendimento, é uma previsão legal. Agora, o juiz vem e fala uma coisa dessa e outra coisa também, né? No programa Roda Viva, acho que o juiz Sérgio Moro, ele inclusive falou que se o Supremo entendesse de forma diferente, que poderia vir uma emenda constitucional. Então quer dizer que ele de fato entende que a questão não é sedimentada, não é clara na Constituição. E o Supremo está num ativismo jurídico
um ativismo significa o judiciário passou a interpretar de forma a legislar, o que não pode. Não pode por quê? Não pode, porque o legislativo é quem cria as normas, tá? Tem a sanção do executivo, mas quem cria é o legislativo. O judiciário, ele simplesmente julga, e ele julga de acordo com as normas feitas pelo Poder Legislativo. Inclusive quando a gente está tratando de regras constitucionais. A regra que trata da questão do julgamento em segunda instância em si é uma cláusula pétrea constitucional. Ela nem poderia ser mudada por emenda constitucional. O contrário do que foi sustentado pelo juiz Sérgio Moro. Então, se o Supremo não tivesse dado uma interpretação, porque isso é interpretação, se o Supremo não tivesse dado essa interpretação de que segunda instância já é suficiente cumprir a execução da pena, iniciar a execução da pena, se não tivesse esse entendimento, por emenda constitucional não poderia ser. Para você entender a clareza da situação, trânsito em julgado é trânsito em julgado, não tem margem para interpretação. Trânsito em julgado, a definição é julgamento em últimas circunstâncias, não cabe mais recurso. Desculpa, mas para mim não tem margem de interpretação. Meu Deus, super complicado, né, todos esses termos. Doutor Daniel Pastorim, quais são as mudanças que vão acontecer esse ano em relação ao foro privilegiado? Foro privilegiado. Tem algumas mudanças pontuais, mas que são, de certa forma, positivas. Se você me perguntar, dando minha opinião pessoal, eu sou totalmente contra a questão do foro privilegiado. Não só para deputados, senadores e prefeitos, para o judiciário também. Por que o juiz ele é julgado de acordo com o Tribunal de Justiça e a pena dele é aposentadoria compulsória? Eu, como membro do Legislativo, integrante do Legislativo, se eu recebesse o auxílio moradia, eu seria condenado pelo judiciário a devolver valores e a improbidade administrativa. Essa seria a minha condenação. Agora, o judiciário e o próprio Ministério Público recebem o auxílio moradia, inclusive tem até o caso do juiz Sérgio Bretas, onde a mulher e ele recebem auxílio moradia e dizem que é complementação de salário. É um absurdo. Então, na verdade, eles fizeram uma movimentação bem grande, inclusive, recentemente, foi noticiado por toda a imprensa. Exatamente. Então, qual é a mudança agora, Carol, entrando especificamente no assunto? Antigamente, antes dessa interpretação do Supremo, a partir do momento que a pessoa cometesse um crime, independente do crime, ele era julgado pelo órgão superior. O prefeito cometeu um crime, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. A partir do momento que ele saísse do cargo, o processo voltava para a primeira instância para dar continuidade em primeira instância. Então, existia aí uma certa morosidade ou travava o processo. Então, a partir de agora, a partir do momento que o processo subiu e vai ser julgado em segunda instância, ou pelo TJ, ou pelo STJ, ou pelo STF, o órgão julga independente dele ter baixado a função dele. Então, ele era prefeito, deixou de ser prefeito, o processo dele continua na instância superior, porque isso dá mais celeridade, mais segurança jurídica também. Muito bem. Doutor Daniel, agora só para a gente entrar então no assunto da semana, a Polícia Federal, não sei se vocês acompanharam durante a imprensa noticiou, a imprensa nacional, deflagrou uma operação chamada Prato Feito em 30 municípios do estado de São Paulo, mas essa operação aconteceu em todo o país, foram em 13 estados, se eu não falho a memória. 2 deles aconteceram aqui no Grande ABC Paulista, em São Bernardo do Campo e em Santo André, na cidade de Mauá. Na cidade de São Bernardo do Campo, foi exonerado o secretário de Assuntos Governamentais, Carlos Maciel, que acumulava o cargo também de presidente da Fundação ABC. Neste caso, como ele tem foro privilegiado ou não? Neste caso, Gabi, pelo que eu entendi, não existem provas claras do envolvimento do prefeito de São Bernardo. Foi isso que eu apurei através das mídias, porque tem, inclusive, sigilo em relação a essas ações. Se não existe nenhum fato sendo apurado que se relaciona com o prefeito, naturalmente, ou a consequência disso, é que ele permanece sendo analisado em primeira instância. Se por um acaso tiver algum elemento que envolve o prefeito, aí o caso, uma ação atrai a outra. Então, se o prefeito está envolvido, vai ser julgado em segunda instância, digamos, TRF ou TJ, e aí, aí a ação, uma se comunica com a outra e as duas sobem e são julgadas em conjunto. Então, na cidade de Mauá,
o prefeito e o secretário de governo foram presos em flagrantes, detidos, né, nessa mesma operação. E, neste caso, o prefeito tem foro privilegiado e o secretário também ou não? Gabi, esse é um ótimo exemplo que você está dando. É o caso mais perfeito para a gente conseguir enxergar. Então, em São Bernardo, o prefeito particularmente não foi diretamente envolvido. Então, a princípio, o julgamento do secretário seria em primeira instância. Em Mauá, já é uma situação um pouco diferente. Por quê? Se tem o envolvimento do prefeito e as ações se comunicam, naturalmente, automaticamente, o secretário também é julgado em segunda instância. Então, os dois caminham juntos. Os dois caminham juntos. Eles têm foro não é o foro privilegiado, é a comunicação entre as ações. O foro privilegiado do prefeito se estende ao secretário, porque as condutas, elas se comunicam. Agora, Gabi, um parênteses. Hoje em dia, a Constituição é muito clara e ela presume a inocência e não o inverso. E, particularmente, o que eu vejo é uma presunção ao inverso. Encontraram 87 mil reais na casa do prefeito, não estou defendendo ninguém, não o conheço, mas encontraram 87 mil reais na casa do prefeito e apontaram: ou você me justifica de onde vem, ou você será preso. Ué, não seria o contrário? Não caberia ao poder estatal falar assim: olha, eu consigo comprovar que esse dinheiro é ilícito. Porque não é crime. Você guardar dinheiro em casa não é crime. Aonde está descrito isso? Pelo que eu vi, a defesa justifica que tem alguns aluguéis que ele recebia e ele acumulava esse valor em casa como uma despesa de emergência. Desculpa, existiam outros prefeitos envolvidos e esses outros prefeitos, a Polícia Federal não foi bater na porta deles, não. Agora, a gente tem que analisar se isso foi uma questão estritamente legal ou se houve uma atuação um pouco fragilizada da Polícia Federal, dos órgãos de controle. Pois é, eu conversei com o advogado da defesa do prefeito Átila Jacomussi, que é o Daniel Leon Bialski, que é um nome respeitado, né, no direito criminalista aqui no Brasil, e foi exatamente esta a justificativa que eles deram. Falaram: olha, a gente comprovou, agora eles estão aguardando. Ontem eu acompanhei também as audiências, encontrei o prefeito, o secretário de governo, eles estavam aguardando a decisão, por quê? O desembargador desse caso, ele designou para a juíza da Justiça Federal. E aí o que houve? Ela ouviu o prefeito e o secretário, disse que tinha legalidade nas prisões, mas não deu a decisão final. Ou seja, os advogados tiveram que voltar para despachar com o desembargador. Isso pode? Isso é legal? Aí você começa a ver alguns conflitos de interpretações legais. Então, a princípio, o TRF4, o TRF3, né? TRF3. Aparentemente, ele deu a ordem, porque envolvia um prefeito. Tem a audiência de justificação que foi feita perante a juíza em primeira instância, só que, pelo que eu acompanhei do caso, ela entendeu: olha, eu fiz a audiência de justificação, mas eu não tenho competência para tomar a decisão. Então, eu preenchi a formalidade da colheita da prova naquele momento e eu remeto agora o processo para ser decidido pelo TRF3. Então, aparentemente, foi isso que aconteceu. E aí entra naquela questão que a gente colocou no início. Como as condutas se comunicam, os dois terão que ser analisados pelo TRF3, a não ser que o tribunal entenda que as condutas não se comunicam. Porque, a princípio, eles foram presos ou estão detidos... Estão detidos. Estão detidos. Eles estão detidos porque encontraram valores. Então, de certa forma, as condutas se comunicam. Encontrou 87 mil na conta na casa de um e 600 mil na casa de outro. As condutas se comunicam ou elas estão independentes? Se for independente,
o secretário será analisado e julgado em primeira instância e o prefeito será julgado em segunda instância. E existe um prazo para isso ser julgado ou não? Por exemplo, porque segundo informações, inclusive recebi até da assessoria de comunicação do TRF3, a investigação corre sob sigilo, eles não dão prazo e não falam nada assim pra gente, né? Não informam como isso deverá correr, mas que poderá possivelmente haver, então, uma decisão de uma prisão preventiva ou de uma temporária. Gabi, desculpa se eu estou sendo um pouco crítico ao sistema judiciário e ao próprio Ministério Público, a forma de conduta, eu acredito, e é uma questão moral, as pessoas que cometeram infrações, elas têm que ser punidas, isso é natural. O que está acontecendo é uma inversão de tudo isso. Primeiro, eles condenam perante a sociedade, porque jamais o prefeito Átila vai recuperar a sua imagem, jamais. A condenação moral ele já teve. Essa ação da Polícia Federal, essa ação da Controladoria Geral da União já condenou o prefeito Átila. A partir daí, então, eles condenaram socialmente, por mais que fique extremamente comprovado que ele jamais teve envolvimento nenhum, que o dinheiro realmente era provento de aluguéis, ele jamais vai ter uma reversão da moral dele, que foi extremamente deflagrada, que foi extremamente lesada. E o judiciário, qual é o tempo que eles têm para julgar? O tempo que eles quiserem. Será que foram trabalhar hoje? A gente não sabe. Então, fica na mão, de fato, do Poder Judiciário. Se fosse alguma autoridade do governo do Estado ou o próprio ex-presidente Lula, o negócio seria uma rapidez imensa. Mas como é um prefeito de Mauá, PCdoB, não estou entrando na questão política também, mas prefeito de Mauá, PCdoB, então talvez não tenha interesse num julgamento rápido. Vamos primeiro malhar a moral dele, para depois a gente... eventualmente, se ficar comprovado que isso é provento de aluguel, e aí, como é que fica? Quem é que vai pagar? Como aquela conduta, aquela investigação que estabeleceu que tinha papelão na carne? E o impacto econômico que teve no país, e aí chegou na conclusão que era uma interpretação maluca de algumas pessoas que simplesmente queriam criminalizar e aparecer na televisão dando entrevistas e falando que cometeram crimes. Tem que ter muita responsabilidade com a informação, né, doutor? Pois é, Gabi. Doutor, para a gente encerrar, então, para a gente encerrar falando sobre o foro privilegiado, que a gente tem só 2 minutinhos, a partir de quando as mudanças são válidas? A partir da decisão do Supremo. Eles começaram a baixar as ações, mas como o país, tecnicamente, juridicamente falando, está extremamente bagunçado, então não se sabe quem é que vai ser o ministro que vai baixar suas ações ou não. Uma questão só rapidinho, Gabi, que a gente tem que pontuar, é que também foi decidido agora pelo Supremo que as ações de improbidade não estabelece o foro privilegiado. Mas isso é o óbvio. Isso sempre foi assim. Foi uma decisão que está trazendo, simplesmente eles estão querendo trazer para a mídia, mas nunca foi diferente disso. A ação de improbidade é uma penalidade civil e não uma penalidade criminal. Então, se hoje está na mídia essa matéria, é mais pelo jogo político ou pela judicialização da política em si. Mas sempre eu desconheço qualquer caso que tenha sido entendido como foro privilegiado. Isso naturalmente sempre foi assim. A ação de improbidade não tem foro privilegiado, sempre é julgado na primeira instância. Muito obrigada, doutor Daniel Pastorin, conosco aqui hoje no Show Mais, dando um show pra gente, né? Uma aula de foro privilegiado ou para vocês, nossos telespectadores, foro especial. Doutor, portas abertas, seja sempre muito bem-vindo aqui conosco. E nós ficamos por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com uma matéria super especial falando dessa operação Prato Feito no J+.